Bem-vindos de volta ao WW. Hoje nós estamos falando um bocado de história, porque o nosso foco é, na medida que a gente consegue entender ou não o que está acontecendo nessa crise da Ucrânia. Eu deixei uma pergunta no ar, endereçada a um dos nossos participantes, o professor Ângelo Segrilo. Ele está participando remotamente do programa, professor de História Contemporânea da USP. E a pergunta era, para ajudar você que está agora nos acompanhando, se nós temos uma situação, Ângelo, de desbalanceamento do sistema e que ela que nos ajuda a entender o que aconteceu. E aí eu citei um artigo do Kissinger de 2014, segundo o qual o Kissinger é um hiperrealista, né, para o público que nos acompanha, segundo o qual não tem outro jeito, tem que equilibrar os interesses das potências. Isso significa, sim, colocar, submeter, é o que ele usa até como expressão, a Ucrânia a um estado de neutralidade. Ângelo Segrilo, a palavra é sua. Nesse sentido, até retomando aquela minha última fala, né, sobre o livro A Paz Perpétua, do Immanuel Kant, eu estava colocando que os arranjos que foram feitos, por exemplo, com o Concerto de Viena, propiciaram um século sem conflitos generalizados, né? Não de paz total, porque houve conflitos localizados, né? França contra a Inglaterra, mas foi um século longo. E ao final disso, isso gerou uma certa complacência. Imaginaram que aquelas crises no Balcãs, que aconteciam quase todo ano, nunca levariam a nada maior. E, de repente, a de 1914 levou. E até por questão de alianças militares, levou a um conflito até mundial. Eu acho que um fenômeno semelhante está se passando agora. Nós tivemos um longo período de paz, entre aspas, né, sem guerras generalizadas, claro, com guerras localizadas, mas sem guerras generalizadas, uma guerra mundial, desde a Segunda Guerra Mundial. Um longo período, muito parecido com o da Primeira Guerra Mundial. E isso pode nos deixar com uma certa complacência em relação a isso. Problemas que vão se acumulando, e agora aqui estamos passando por uma transição hegemônica, né? Os Estados Unidos claramente declinante, não tanto na parte militar, mas na parte econômica, isso é visível. A China subindo, que essas transições hegemônicas são períodos mais perigosos, e novos fenômenos surgindo, inclusive essa nova força de direita pelo mundo, uma direita estranha que junta de Putin a Orbán, a Bolsonaro, inclusive intercâmbio entre eles sobre técnicas, etc. E juntado a essa complacência que, com o tempo, aquele sistema institucional que funcionou de uma certa maneira por longo tempo, leva a que o sistema possa chegar a um ponto em que haja uma ebulição. Essa foi a nossa experiência histórica anterior, e nós temos que ter muito cuidado para que não seja essa nossa experiência agora, uma coisa que até se generalize, e agora num nível bem diferente, porque temos armas atômicas. Gunther está pedindo a palavra. Um dos pontos é esse que o Segrilo acabou de colocar, mas primeiro, o grande problema para mim sempre foi, né, quando muitos falam um sistema multipolar é mais estável. Olha justamente o século de paz, né, o concerto europeu, o século XIX que a gente está falando. O único fator que eu sempre digo, olha, a gente tem que levar em consideração que você tinha ali 5 grandes potências com fundamentalmente as mesmas visões de mundo, né, a mesma visão de sistema, e que foi fácil ter essa convergência para manter o sistema, como o Casarões falou. Hoje nós não temos isso. Segundo ponto que, em parte, dá uma maior tranquilidade, mas é mais preocupante, é justamente as armas atômicas e termonucleares. Como eu disse, guerra da Crimeia. França, Reino Unido, 2 inimigos históricos. Você está falando da Guerra da Crimeia de 1853. Agora a gente tem que... Qual Guerra da Crimeia nós estamos falando? Agora mais do que nunca. Reino Unido e França se uniram porque o Império Russo estava ficando forte demais na região. Se uniram para defender a Turquia. Para defender, né, o Império Turco-Otomano. Como eu sempre brinco, né, com os alunos, ok, naquela época você podia ir a uma guerra, você perdia. A tua sociedade corria o risco de existência? Não. Então você podia ir à guerra. Hoje, numa situação de confrontação entre as grandes potências com arma nuclear, você vai à guerra, você acabou. Não só você como sociedade, mas o mundo. Por quê? Principalmente Rússia e Estados Unidos detêm ainda armamento nuclear para destruir a Terra algumas vezes. Então,
Se por um lado eu vejo uma instabilidade maior, porque nós temos um conjunto de valores, que eu vejo até isso que o Sigrid também falou, né, de uma nova direita, você tem aí hoje um mundo em termos de valores muito mais instável, portanto visões do que seria estabilidade, regras, muito mais difícil de chegar a uma convergência. Ainda acredito que a presença das armas nucleares mantenha um certo limite na confrontação entre as grandes potências. Por isso, nem vem, sabe como eu tenho lido? Se fosse com Trump seria diferente, Putin não teria entrado. Nunca, não seria a mesma coisa. Por quê? Como o próprio Putin disse na entrevista ao fim da reunião com Macron, se a Europa sabe que se entrar em guerra contra a Rússia, a Europa vira uma pilha nuclear. E aconteceria a mesma coisa com a Rússia. Tem outro conceito que o Putin introduziu na discussão, não é bem que ele introduziu na discussão, ao qual ele se referiu com muita ênfase e repetidas vezes, Guilherme Casarões, que é o da segurança indivisível. Meio que ele vem com um alerta e diz o seguinte: gente, não é possível que vocês pensem na segurança de vocês, segurança dos países que integram a União Europeia, segurança dos países que fazem parte do Pacto do Atlântico Norte, da OTAN, e que a segurança tal como vocês a entendem do ponto de vista de vocês, possa ser considerada separada de como eu, Rússia, entendo a minha segurança. Aí está o conceito de segurança indivisível. Ou seja, o que você considera a sua segurança tem que ser colocado em relação ao que eu considero da minha. Em que medida essa discussão prosperou? William, a ideia de segurança indivisível é rigorosamente a mesma de raison de sistema, de razão do sistema. Ou seja, o que os grandes estadistas entendem por segurança não se trata só da defesa de fronteira, não se trata só da integridade territorial, mas sim da manutenção da estabilidade sistêmica. E o Putin, e volta ao paradoxo russo da primeira fala, o Putin é um sujeito que não se furta em ferir a soberania de um pequeno país, como no caso a Ucrânia, para alegadamente garantir a estabilidade do sistema. O argumento do Putin, o discurso que ele fez logo antes da guerra, foi o argumento da vulnerabilidade decorrente de uma expansão da OTAN a leste, né? E essa expansão da OTAN a leste teria deixado os russos vulneráveis numa fronteira que é muito sensível, que é a fronteira ucraniana. E, de novo, evocando justamente esse conceito de segurança indivisível, eles falam, bom, se a Europa e os Estados Unidos estavam conspirando contra a estabilidade do sistema e a própria segurança da Rússia, a gente tem que se posicionar. Conspiração entendida como a expansão da OTAN. Exato, a expansão da OTAN. Esse argumento é nevrálgico, porque ele está permeando toda a discussão política no momento, Exato. A discussão político-partidária, inclusive. Porque a gente cai numa coisa que eu detesto nesse tipo de programa que nós estamos fazendo aqui, que é naquele maniqueísmo de fla-flu. A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, ser isso e aquilo, eu acho que pouco contribui, inclusive, para a compreensão do público.